Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Antônio. Nós estamos resolvendo a prova do processo seletivo do ano de 2020 do Colégio Técnico da Universidade Rural. Então, você que está no nono ano, você que quer fazer prova para o Setur, aqui é o lugar certo para você se preparar. A questão de número 13 era uma questão de geometria. O texto dizia o seguinte para o candidato: a figura abaixo mostra um canteiro triangular e um técnico de agropecuária, querendo medir um dos lados desse canteiro, utiliza as medidas indiretas: BC igual a 150, DE igual a 250 e CE igual a 40 metros. Sabendo que os segmentos BC e DE são paralelos, a medida do lado AC em metros é de quanto? E o Setur nos deu essa figura aí com esses dois triângulos que você está vendo aqui. Vamos nos atentar para as seguintes informações que o Setur deu para os candidatos. Os segmentos BC e DE são paralelos. Bom, essa informação é muito importante porque isso quer dizer que esse ângulo formado aqui, ó, no vértice B, e esse ângulo aqui formado no vértice D, esses dois ângulos eles são congruentes, eles têm a mesma medida. Isso, inclusive, é uma condição necessária para que nós utilizemos a semelhança de triângulos. Então, nós vamos observar os dois triângulos aqui. Ó. Nós vamos observar o triângulo ABC e nós vamos observar o triângulo ADE. Então, é muito importante que você saiba escrever as informações nesses dois triângulos aí. No triângulo ABC, observe que nós temos os ângulos A, B e C. E no triângulo ADE, nós temos os ângulos A, D e E. Observe que o ângulo no vértice A ele é comum para os dois triângulos, aparece aqui, ó, tá bom? O ângulo do vértice B é congruente ao ângulo do vértice D. E o ângulo A é um ângulo comum aos dois triângulos. Então, nós temos um caso de semelhança, e esse caso de semelhança é chamado ângulo, ângulo, ângulo. É assim que a gente escreve, e é assim que é apresentado também nos livros do Gelson Iese, do Luiz Roberto Dante, do Bongiorno. Esse aqui é o caso de semelhança, ângulo, 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 tá bom? Isso acontece porque dois ângulos internos desses dois triângulos são congruentes, consequentemente, o terceiro ângulo também será congruente. Uma consequência dessa escrita aqui é que o ângulo C ele vai ser congruente ao ângulo E. Então, nós dizemos que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo ADE. E aí, de acordo com essa escrita aqui, olha que interessante, nós podemos montar uma proporção. AB está para AD, assim como AC está para AE, na mesma proporção que BC está para DE. Na ordem que aparece aqui, olha que interessante. Ó, AB, tá vendo? AD, tá aqui. Depois vão aparecer os segmentos AC, ó, AC e AE. E em seguida vão aparecer os segmentos BC, aqui ó, BC e DE. Tá vendo? Então agora o que nós vamos fazer? Nós vamos observar as medidas que tem na figura. O problema falou para a gente que nós queremos encontrar o lado AC. Então aqui onde tem AC, eu vou colocar um X. O lado DE, ele falou que é 250, então vou colocar aqui, 250 metros. O lado BC, 150 metros, tá bom? E o lado CE é 40, esse pedacinho aqui, ó, mede 40. Então, observe que estão envolvidos os lados referentes a essa proporção aqui, ó, AC, AE, BC e DE. Então, nós temos essa proporção aqui que a gente vai trabalhar. Não é necessária a utilização dos segmentos AB e AD, por isso que eu vou apagar aqui. E aí, agora nós vamos colocar as dimensões que o problema passou para a gente.
tá bom? Segmento AC. Segmento AC mede x. Segmento AE é a soma de x mais 40. Isso é muito importante e um erro muito comum aí dos candidatos. Os candidatos não conseguem observar que o segmento AE todo, ele é a soma de x com 40, e é importante você observar isso aí. E o segmento BC, ele falou para gente 150, segmento DE 250. Agora, nós vamos trabalhar em cima dessa proporção aqui e nós vamos encontrar o valor de x e nós vamos encontrar o valor de x aí. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Antes de mais nada, é interessante você simplificar essa fração aqui, ó. Vamos simplificar essa fração por 50. Ó. Vamos dividir numerador e o denominador, ambos pelo número 50. Sabe o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a fração 3/5. Então, na hora de calcular a nossa proporção aí, a gente não vai utilizar 150 sobre 250. A gente vai utilizar essa fração aí 3/5. Então, de um lado, ó, x sobre x mais 40. Do outro lado, 3 sobre 5. E agora nós vamos multiplicar cruzado isso aqui. E aí vamos ficar com 5 vezes x de um lado e do outro lado 3, que multiplica x mais 40. Aqui ficamos com 5x. Aqui nós vamos aplicar a propriedade distributiva, tá? Importante você saber a propriedade distributiva. 3x mais 120. E agora, esse x que está de um lado positivo vai aparecer do outro lado negativo. 5x menos 3x, isso dá 2x, igual a 120. X é a divisão de 120 por 2. Nós obtemos 60. Olha aí que tranquilo de resolver, tá vendo? E agora nós vamos lá para a nossa questão. Nós vamos responder a nossa questão. Tá aí, gabarito letra B.